Cine Tru tá na área. Hoje a gente vai falar do Mágico de Oz. Clássico? Pois é, clássico do cinema. Ah, mas todo mundo já viu. Eu acho que hoje especificamente, as coisas são um pouco diferentes. Quando eu comecei na cinefilia, eu acho que a gente tinha um caminho um pouco mais tradicional, mais direto, assim, por onde a gente ia caminhando. Acho que hoje, com a pluralidade maior, a versatilidade de produção de conteúdo que tem sobre cinema, tem muito produtor diferente, então às vezes o cara começa a gostar de cinema lá pelo Twitter e aí ele já entra em uma bolha específica pra caralho. Quando eu comecei a ver cinema, eu lembro que, tipo assim, Bergman e Tarkovsky eram as paradas mais... Puta que pariu! Caralho, tá vendo o filme do Tarkovsky, porra! E hoje isso é diferente. Então, sim, acho que a onda do canal é trazer essas pérolas secretas que eu vou esculpir pra vocês, mas também trazer alguns clássicos que já são fincados através de uma perspectiva minha, né? Não é isso? Porra, é o Cine Tru, caralho. Então, vamos nessa? Vamos falar do Mágico, o filme Mágico, Mágico de Oz. O Mágico de Oz, ele é um clássico do cinema, assim, indiscutivelmente, é um filme que ele marcou um período muito específico, é um filme que representa muito dentro de um pensamento do cinema de espetáculo, dentro desse pensamento do cinema enquanto um marco cultural realmente. O Mágico de Oz é aquele que você fala assim, porra, esse aí marcou gerações, né? É especificamente isso. A gente consegue olhar para o Mágico de Oz além de toda essa reverberação cultural que ele tem, que obviamente é extremamente interessante de entender, porque fala um pouco da potência do cinema em realizar esse processo de ida e volta, né? Para não falar aqui dialético, mas de ida e volta com a sociedade, de você ter um filme que influencia a sociedade e que, com o passar do tempo, reassisti-lo acaba falando também sobre a sociedade do passado, já que é uma sociedade que ele conversou e influenciou. Então existe esse ponto sobre essa presença do Mágico de Oz na história do cinema, mas o ponto que eu quero tratar especificamente aqui hoje é um ponto um pouco diferente. Ah, vou assistir o Mágico de Oz. Vá lá, vocês gostam de cinema, eu sei que vocês gostam de cinema. Dá pra olhar pro Mágico de Oz? Eu acho que essa é uma das perspectivas maneiras, assim. É o que me faz realmente achar esse filme muito interessante, porque o Mágico de Oz, ele fala sobre um cinema, né? Ele é um tipo de cinema e ele evidencia um tipo de cinema extremamente artesanal. Como assim artesanal, porra? Tá fazendo escultura agora nessa merda? Não, não é isso. Vamos lá, vamos devagar. Voltar... Porra, moto. Eu lembro quando era mais novo, na época do colégio, acho que foi no primeiro ano, a gente fez uma excursão do colégio e tal, pra uma cidade aqui no interior da Bahia chamada Maragogi-Pinho. Maragogi-Pinho é uma cidade extremamente interessante, né? Que é conhecida por ser o lar de vários artesãos de argila. Pô, trabalho fantástico que os caras fazem. Incrível, assim. Eu era mais novo, era tipo 14 anos, e fiquei muito pensativo sobre essa questão da modelagem, da moldagem, né? Pra quem não sabe, a argila, pô, o cara pega o bloco de argila, coloca num negócio que fica rodando assim, ó. É tipo toda uma máquina desenhada pra isso, que ele fica batendo o pé e o negócio vai girando. Ele vai mudando. Tipo em Ghost, outro lado da vida, vocês já devem saber, né? Cinefilia de hoje eu não sei, né? Vai saber. Os caras conhecem milhares de coisas, não conhecem Ghost. Mas ok. Eu acho que esse tipo de artesanato é o artesanato que eu me refiro aqui. Essa questão da moldagem, da modelagem. Porque cinema, essencialmente, é a criação de mundo. E o Mágico de Oz vai ter essa criação de mundo que evidencia essa modelagem. Ah, então, porra, negócio meio... tá na cara aí, né? Pô, um filme onde tudo é muito feito, é muito construído e etc. Sim, é evidentemente isso, né? O Mágico de Oz... Assistir ao Mágico de Oz é estar diante de um trabalho de construção artesanal daquele universo que é assim, pô, é um negócio de outro mundo, pô. É inigualável, é um nível de detalhismo, é um nível de carinho, de cuidado que faz todo aquele universo só potencializar o próprio sentimento do filme. A gente tá falando de um filme muito... que evidencia essa pureza, um filme que trata dessa questão, né, da fantasia, daquela fantasia muito genuína, muito pura de quando você é criança, de quando você é moleque, tipo, porra,
Sabe quando os moleques entram na pira de parar e ficar imaginando um monte de coisa, andar pela cidade e ficar vendo coisa, imaginando coisa, ou tudo ser muito misterioso, assim, tipo assim, pô, tem aquela rua ali que de noite ninguém vai, aquela casa abandonada que ninguém entra. Todo esse tipo de estímulo do pensamento infantil relacionado à fantasia tá completamente em conjunto, né, com a criação cinematográfica do Mágico de Oz, porque justamente ele é um filme que tá aí para materializar várias dessas fantasias, essas ideias que estão ligadas a esse lado lúdico. Então essa fantasia potencializada pelo artesanato cria essa experiência única. Então a gente vê muito filme, a gente tem que começar a perceber, desenvolver o senso crítico para estar cada vez mais sensível à criação de mundo presente naquele filme. Então você vai ter filmes que vão estar muito conectados e pautados na criação pela relação com o nosso mundo. Então um filme, tem filme que é lunático em relação a isso. Você pega os filmes do Larry Cohen, por exemplo, o Larry Cohen grava muita cena onde ele chega na cidade e começa a gravar e nem avisa, foda-se, o povo acha que é de verdade, etc. Sabe, eu vou até discutir isso quando eu falar do Larry Cohen em outro vídeo. Mas e a gente tem o oposto aqui. O Mágico de Oz que cria tudo. Tá tudo criado, foi tudo pensado, tudo desenhado, tudo costurado, tudo modelado, tudo pautado nesse artesanato criativo que sustenta a expressão cinematográfica. O mais bonito dessa porra toda é como essa pureza que eu falei, que é imanente, né, à atmosfera do filme, ela vai se conectar pela expressão visual advinda desse artesanato. Então, se ao passo que os personagens, em sua jornada de descobrimento do que é a coragem, do que é o coração, né, do que é o carinho, do que é o desejo, do que é esse quase uma solidariedade, né, essa pureza moral mesmo, vai estar completamente conectado com o carinho pelo qual esses artistas se debruçaram a materializar essas ideias. O Mágico de Oz é essa união espetacular desse senso puro de dramatização desses personagens através de uma jornada de descobrimento unido a uma representação material dessa fantasia artesanal mesmo. Quando eu vi o Mágico de Oz a primeira vez, eu já era até mais velho e eu fiquei muito encantado criando relações com filmes que o Mágico de Oz influenciou. Quando eu era, tipo assim, já tava quase passando pra adolescência, ver o filme de Nárnia, né, a adaptação de Nárnia, e o meu sentimento era muito esse, assim. Eu fiquei muito pirado nesse filme de fantasia específico, dessa imersão de mundo. Pô, as crianças, adolescentes entraram nesse guarda-roupa, saíram lá e tal, num outro universo, todo repleto, né, desse caráter artesanal construído e tal. E aí, assistindo o Mágico de Oz, é muito louco você perceber como esse cinema, que é pautado nesse lado da fantasia e tem essa força artesanal, vem tocando crianças, adolescentes, adultos, desde os anos 40. Tá falando de um filme aqui de 1939. Então, assim, é muito louco a gente perceber como a humanidade muda, mas certos tipos de fascínio e percepções de expressão artística se mantêm muito fincados. Então, por isso, tem que falar do Mágico de Oz aqui no Cinetru, tem que falar. Tem que trazer pra gente entender essa percepção desse cinema mais artesanal enquanto construção de mundo. E o Mágico de Oz é um exemplo foda, porque, como eu falei, está alinhado com o desenvolvimento dramático dos personagens. É muito carinhoso, é um filme carinhoso. Se tu tá triste, se tu tá precisando de um carinho, aí tu vai botar o Mágico de Oz e vai ficar lá pensando, caralho, o cara pintou essa estrada de tijolo toda, meu irmão, pra fazer essa... Pô, o cara... Imagina o calor que não tava nessa fantasia de leão. Tudo em prol dessa catarse da pureza moral, pô. É uma coisa maravilhosa. Crianças têm que assistir esse filme também. Pô, filmaço. Filmaço. Um clássico. Que a gente não pode deixar que vire... Ah, Mágico de Oz, filme bobo de criança. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Dá pra gente usar o Mágico de Oz pra aprimorar o nosso entendimento do que é a construção de mundo e como esse caráter artesanal, ou o contrário, né? Como eu falei, existem várias construções de mundo, mas como esse caráter artesanal, especialmente aqui, vai evidenciar uma experiência lúdica, carinhosamente pura de assistir. Eu sei que você gosta de cinema, Mágico de Oz é cinema. É cinema, pode ir que é cinema. Até porque
a gente apurar esse senso crítico em relação a essas construções de mundo, principalmente essa, pautada nesse artesanato todo carinhoso, todo gostosinho, serve, né, para melhorar um pouco o cheiro que anda nesse pensamento de merda, né? Nossa senhora, a referência vem assim, ó, não sei o que, fezes, dessa doença chamada fetiche da verossimilhança, que hoje em dia contamina e sobe um cheiro de, já falei, né, na crítica, que as pessoas têm um negócio assim, porra, mas tem que ser real, tem que ser real, tem que ser real, tem que ser real. O Mágico de Oz não é nada real, não tem nada de real ali, nada, nem vá, nem procure, que você não vai achar. Mas é a gente entender que o cinema nunca será a realidade. E o Mágico de Oz vai pelo caminho completamente contrário. A realidade que se... Não é isso? Porque o mundo de fantasia puro, carinhoso, gostosinho que a gente cria é muito mais poderoso nesse sentido. Não é isso? É isso. Então, Sinistro vai ficando por aqui. Rapaz, porra, pior que... Aí eu vou pesar o clima, né? É que essa é a minha única oportunidade de fazer isso. Eu vou fazer, foda-se. O vídeo já tá ficando longo, mas é meu canal, então eu não me importo, ok? Eu vou falar isso aqui, ó. Que isso? Racionais sobrevivendo no inferno. Aí, cara, Mágico de Oz e Racionais sobrevivendo... Pois é. Eu tava falando justamente dessa criação de mundo e expressão artística. Eu vou trazer um exemplo, mesmo que seja musical. É a única oportunidade que eu vou ter de falar isso, pô. A hora é agora. Esta grande faixa chamada Mágico de Oz. 10ª faixa dessa obra-prima da música brasileira. Que, obviamente, é completamente, né, o contrário da criação de mundo do filme Mágico de Oz, justamente fazendo esse paralelo para falar da realidade das periferias de São Paulo nos anos 90. Então, assim, esse é o ponto. A fantasia do Mágico de Oz, ela existe, ela tem esse caráter artesanal, esse caráter fantasioso para outro lugar, para outro espaço, mas a realidade é diferente. Não é a realidade. E aqui, por exemplo, você vai ter uma expressão artística também que vê uma outra realidade, que se conecta com a outra realidade. Completamente oposta, completamente diferente. É chocante imaginar o Mágico de Oz dos Racionais e o Mágico de Oz, o clássico da fantasia, o musical, o cinema. Não é isso? É isso. Sinistro vai ficando por aqui. Até a próxima. Vão escutar.